Nós temos que ter a mente aberta, porque a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tenha uma mente aberta. Infelizmente, nós aprendemos muito na faculdade, uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento, e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro. Eu digo sempre que na faculdade de medicina, que eu conheço muito bem, nem tudo que é verdadeiro é ensinado, e nem tudo que é ensinado é verdadeiro. E o médico vai descobrir isso com o passar da vida. Isso tem que ser revolucionado, isso tem que ser mostrado enquanto na faculdade de medicina. Porque um erro ensinado vai custar vidas para muita gente. Você não sabe as consequências disso. E hoje, o bom com o mundo virtual, o mundo digital, isso está acontecendo. Porque hoje o paciente, ele chega ao consultório médico, muitas vezes sabendo mais da doença dele do que o próprio médico. E o médico tem que aprender a ter a humildade de ter ele como parceiro e colocar o paciente para estudar para ele. Já que o médico não tem tempo, porque ele trabalha 14 horas por dia, e já que tem 500 mil publicações por ano, 500 mil de publicações na área da saúde por ano, quem é que vai fazer esse trabalho? Os pacientes que estão interessados nas suas próprias doenças. Então o médico tem que usar o paciente como parceiro, como fonte de conhecimento, e ter a humildade o suficiente para aprender com os pacientes. E nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado. Mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima: o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você vai na Bíblia que tem lá, inclusive, uma fábula sobre isso. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido. Antes de voltar para casa, ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, porque a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, na realidade, de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos, o navio afundava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo.
Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Certo? Você imagina, por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, com um exemplo, acabou a história. Isso acontece muito na medicina. A gente tem uma teoria muito sofisticada, até que parece uma doença, até que aparece um exemplo que destrói toda a teoria. Por mais sofisticada que ela seja, se o exemplo encontrado não bate, aquela teoria, você vai me desculpar, ela é obsoleta. Você tem que jogar lá fora e começar a procurar outro paradigma, outro diagrama para explicar. Se você não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de vocês, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Eu quero saber se poder tirar tudo que você tem, se você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue na vida reproduzir os efeitos. Então, se você está preocupado com a sua saúde, que é a maior riqueza que você tem no mundo, tem nada que pareça com isso. Eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante 3 anos para o Dr. Michael DeBake em Houston, maior cirurgião cardíaco que o mundo já teve, e ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, e eram todas pessoas multimilionárias, que às vezes chegavam lá nos próprios aviões, com vários seguranças e etc., doentes, e vinham ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim: Dr. Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde. Eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde. E você tem a saúde, às vezes não dá valor para ela. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você fala assim: eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu falo: tudo bem, não se preocupe, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença.